A questão 6, na verdade, a sexta questão da prova de física da URGS de 2023 é uma questão de dilatação térmica, uma das questões, inclusive, chatinhas na prova, tá? Acompanhe aí comigo. Sejam dois bastões A e B, feitos de metais diferentes, seus coeficientes de dilatação térmica linear são tais que o coeficiente A vale o dobro do coeficiente de B. Deixa eu já anotar isso. O coeficiente de A vale o dobro do coeficiente de B. E anotando isso, eu já vou, inclusive, fazer o seguinte. O alfa do material A é 2 vezes o alfa do material B. Inicialmente, A e B têm o mesmo comprimento. Ok, então eu vou anotar isso também. Então, inicialmente, o comprimento inicial de A é igual ao comprimento inicial do B. Ok. Continuamos. Após sofrerem simultaneamente o mesmo aumento de temperatura, então já vou anotar. O mesmo aumento de temperatura significa que a variação de temperatura do A vai ser a mesma variação de temperatura do B. Tá? A razão significa divisão, um dividido pelo outro. Tá? A razão entre o novo comprimento de A e o novo comprimento de B será quanto? E aí, qual das alternativas que fecha? Vai ser igual a 2, igual a 0,5, igual a 1? Depende do comprimento inicial dos bastões e vai ser maior que 1 e menor que 2. E agora? O que fecha aqui? Fala pessoal, desculpa interromper aqui a aula, mas é rapidinho, tá? Se você está curtindo esse vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e, claro, ativar o sininho com todas as notificações. Isso ajuda bastante aqui o canal a ganhar relevância na plataforma. Então, galera, é isso. Não se esqueçam que tem playlist aqui com todos os conteúdos de física especiais para o Enem e esse canal tá cheio de conteúdo para o Enem, beleza? Segue a aula. Então, a primeira coisa a gente tem que lembrar é que a dilatação térmica é a mudança das dimensões de um corpo devido à mudança de temperatura. E a regra geral é essa: quando a temperatura aumenta, as dimensões aumentam. Então, todas aquelas duas barras, aqueles dois bastões, quando eles aumentam de temperatura, eles vão aumentar de tamanho. Tá? Mas já adianto que essas variações de tamanho são muito sutis e dependem de três grandezas. As variações de tamanho dos objetos devido à dilatação térmica depende do tamanho inicial, mas nesse caso os dois bastões são do mesmo tamanho inicial. Depende do coeficiente de dilatação do material, então o coeficiente de dilatação do A é 2 vezes maior do que o B, então o A tende a mudar de tamanho 2 vezes mais do que o B. Então o A vai crescer mais que o B. Tá? E depende também da variação de temperatura. Então, como os dois vão sofrer a mesma variação de temperatura, bom, então a gente já sabe que o A vai ter uma variação de tamanho 2 vezes maior do que a do B. Tá? Então, se as duas barras têm 1 metro, o A vai ficar com 1 metro e 1 milímetro, o B vai ficar com 1 metro e meio milímetro. Tá? É isso, vai ter essa diferençazinha aí, por causa da diferença do coeficiente de dilatação. Tá? Então, a dilatação térmica linear pode ser calculada assim: a variação de comprimento vai ser igual ao comprimento inicial vezes o coeficiente de dilatação térmica linear vezes a variação de temperatura. Tá? E é isso que a gente vai fazer. Vai calcular a razão pedida. A razão pedida é variação da temperatura, na verdade é o tamanho final, né? Então, se a variação de temperatura é a temperatura inicial vezes o alfa vezes variação da temperatura, então a gente pode escrever isso aqui, lembrando que o ΔL é o L final menos o L inicial. É igual a L inicial vezes alfa vezes ΔT. Então, a gente pode reescrever isso aqui assim. Como a gente quer a razão do L final do A pelo L final do B, então a gente pode escrever assim. O L final vai ser igual a L inicial que multiplica 1 mais alfa ΔT. Pode escrever assim também, para calcular o tamanho final, né? Então, o tamanho final é o tamanho inicial mais a dilatação térmica, que é esse produto aqui. Tamanho inicial, alfa ΔT. Então, se a gente colocar o LI em evidência, a gente vai ter LI que multiplica uma vez, mais o LI que multiplica alfa ΔT. É só escrever dessa maneira. Porque dessa maneira aqui a gente vai conseguir escrever a razão que a gente procura, que é a razão do L final do A dividido pelo L final do B. Essa é a razão dada pelo comando da questão. A razão dos tamanhos finais das barras A e B, dos bastões A e B. Tá? Bom, então vai ser isso. É o L inicial do A, que multiplica 1 mais alfa do A vezes ΔT, dividido por L inicial do B, que multiplica
1 mais alfa do B vezes ΔT. Aí aqui a gente tem que observar o seguinte, ó, vou ir para cá. Aqui a gente tem que observar o seguinte, como os tamanhos iniciais, que a gente anotou aqui, ó. Os tamanhos iniciais são os mesmos. O alfa do A é o dobro do alfa do B. E as variações de temperatura são as mesmas, então a gente vai poder fazer o seguinte, ó. A gente vai poder cortar os tamanhos iniciais, e essa razão vai acabar ficando assim. L final do A dividido por L final do B é igual a 1 mais alfa do A, que é 2 vezes o alfa do B, vezes ΔT, dividido por 1 mais alfa do B vezes ΔT. É isso que a gente vai ficar aqui. Aí a gente tem que analisar isso aqui, eu vou levar isso aqui para o outro slide, tá? Então, ó, a gente tem que analisar agora esse termo por causa das alternativas, ó. Isso aqui vai ser igual a 2, isso aqui vai ser igual a 0,5, só que a gente não tem valores, né? A gente não tem valores, a gente vai ter que fazer uma análise aqui dessa razão nesses termos, ó. 1 mais, deixa eu botar aqui, agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou chamar esse alfa B vezes ΔT de x, tá? Para a gente poder fazer a análise de x. Então, a gente pode escrever essa razão como sendo 1 mais 2x dividido por 1 mais x. Cuidado! A gente não pode cortar o x aqui. O x é alfa b vezes ΔT, né? O ΔT é o mesmo para os dois, mas não dá para cortar aqui porque a gente tem uma soma aqui. Então não dá. Aí a gente tem que observar aqui o seguinte, ó, se o x for zero, que não é o caso, mas se o x for zero, a gente zera essa parte, vai ficar 1 dividido por 1, e isso aqui vai ficar 1. Certo? Se o x fosse zero. É isso que a gente tem que imaginar agora. A gente tem que imaginar que valores são possíveis para o x, substituir alguns valores aqui para ver que resultados que a gente pode ter aqui, porque a gente não vai ter um resultado final, tá? Único aqui, certo? Então, o que a gente vai ter aqui? A gente não consegue descobrir esse resultado final, tá? Então, aqui, ó, se o x fosse zero, o que não é, né? O x é o coeficiente de dilatação vezes variação de temperatura é um valor maior que zero, certo? Como aqui não, se aqui fosse zero, isso aqui ia dar 1 sobre 1, então esse resultado com certeza é maior que 1. É maior que 1. Porque aqui em cima, se o x for 1, por exemplo, a gente vai ter 1 mais 2 vezes 1, que é 3. E 1 mais 1, que é 2. Então, 3 sobre 2 dá 1,5. Ou seja, esse resultado aqui sempre vai ser um pouco maior que 1. Tá? Mas agora a gente tem que pensar até onde pode ir esse valor. E olhar para as alternativas, o que pode ser. É igual a 2? Não vai ser igual a 2 esse treco. É igual a 0,5? Também não vai ser igual a 0,5. Tá? Não tem como afirmar isso. É igual a 1? Não é igual a 1, só se aquele alfa B vezes ΔT fosse zero. Tá? Ou seja, se a variação de temperatura fosse zero, o que não é o caso. Então a gente já pode ir eliminando todas essas alternativas aqui. Depende do comprimento inicial dos dois bastões? Não depende, porque o comprimento inicial dos dois bastões são os mesmos, né? São iguais. Então não vai depender desse comprimento inicial. Então a gente vai acabar indicando aqui a letra E. A alternativa E é maior que 1 e menor que 2. Aí a gente volta aqui para pensar. Esse termo aqui é maior que 1 mesmo, vai ser sempre maior que 1, porque x nunca vai ser zero, sempre vai ser um pouco mais que zero. Só que se a gente começar a colocar valores aqui cada vez maiores para o x, sei lá, coloca 1000, tá? X vale 1000. Então vai ser 1 mais 2000, aqui vai ser 2001, dividido por 1 mais 1000, que é 1001. Isso aqui vai dar quase 2. Então, na verdade, quanto maior for o valor desse x, mais perto de 2 a gente vai estar chegando. E isso aqui só vai ser 2 quando o x for infinitamente grande. Quando o x for infinitamente grande, isso aqui vai ser 2. Tá? Então, isso aqui vai ser sempre menor que 2 também. E vai ser sempre um resultado entre 1 e 2. Para qualquer valor de x que a gente substituir aqui, que é o produto alfa b vezes ΔT, né? Ou seja, o x é coeficiente de dilatação linear do B vezes a variação de temperatura, que a gente não sabe quais são esses valores, tá? Mas esse valor aqui vai ser sempre um número ali qualquer, enfim, e que se a gente pensar que esse número for muito grande, esse resultado aqui vai chegando perto de 2. Se esse número for muito pequeno, esse resultado vai chegando perto de 1. E vai ficar sempre entre 1 e 2. E nessa expectativa, a gente consegue, então, indicar a alternativa E como correta, nessa avaliação que não é muito simples. Mas aqui, essa questão da prova de física da URGS de 2023 fecha na alternativa E, de estratégia.